Continuamos aqui as nossas conversas, a nossa viagem no livro dos Atos. Paulo está em Cesareia, daqui a pouco ele parte, daqui a pouco ele vai para Roma. Daqui a pouco Paulo pega um navio e começa a sua viagem para o seu último destino. Destino onde ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Está chegando no final, estamos no capítulo 26. Mas antes de chegar nesse final, Paulo ainda tem alguns desafios. Paulo sabe, e nós vimos na semana passada, que ele tem que ir para Roma. Quando o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 23, versículo 11, diz: coragem, Paulo, porque do modo como deste testemunho em Jerusalém, também importa que o faças em Roma. E no capítulo 25, versículo 11, Paulo então apela para César. César está em Roma. Logo, a maneira que ele encontrou para chegar em Roma é apelando para César. E Paulo vai para César. E no capítulo 26 aqui de Atos, quando nós chegamos no versículo 32, depois da sua conversa com Agripa, o rei Agripa, ele vai dizer, então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Era isso que Paulo queria. Paulo sabia que ficando em Jerusalém ou em Cesareia, os judeus não iam ter descanso. Os judeus não iam dar descanso para Paulo. Eles iam continuar perseguindo Paulo. Por isso que ir a César, ir a Roma, era uma forma de ter descanso dessa perseguição ferrenha, desenfreada, incansável dos judeus. Mas até lá, como temos dito, Paulo ainda tem a oportunidade de testemunhar. Perceba, irmãos, como é gostoso vermos o exemplo de Paulo, que mesmo em momentos de dificuldade, de apreensão e de tensão, o que ele está fazendo? Testemunhando do Senhor Jesus Cristo, falando do Evangelho. Quantas vezes nós, de alguma forma, afetados por algum motivo, circunstância, nós talvez desanimamos, nós ficamos um tanto tristes, não é? E desistimos, muitas vezes até, dessa ideia, desse desejo, perdemos aquela ênfase e o sentido da necessidade de continuarmos falando de Cristo. Há tantas outras coisas que podem afetar esse nosso privilégio de proclamarmos o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não. A vida deste homem era exclusivamente para este fim. E eu quero convidar os irmãos para lermos Atos capítulo 26, versículo 18. Atos capítulo 26, verso 18, diz o seguinte: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que os são santificados pela fé em mim. Paulo está diante do rei Agripa aqui. O rei Agripa chega a Cesareia para visitar Festo, Festo que sucede Félix, e Festo então recebe Agripa. Se você olhar aqui no versículo 23 do capítulo 25, de fato no dia seguinte, Festo tinha dito: olha, você vai ver Paulo, você vai conversar com ele então, porque Agripa estava interessado, estava curioso para saber o caso de Paulo. E Festo disse: amanhã você vai ver ele então. Então, no versículo 23 do capítulo 25, de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Agora, então, Paulo vai falar ao rei Agripa, que chega de longe, para conversar, então, ouvir o caso de Paulo. E Paulo começa, então, a falar sobre o seu testemunho. E a partir aqui do versículo 6, do versículo 9, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Esse era Paulo antes da sua conversão.
o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Versículo 11, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo por cidades estranhas os perseguia. Percebam, esse é o histórico de Paulo, esta é a vida deste homem, ou era a vida dele. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados ao meio-dia ao rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Percebam que Paulo está narrando o seu testemunho de conversão. Paulo está dizendo que ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, para prendê-los. E essa história nós já conversamos, já conhecemos. E Paulo, naquela viagem até Damasco, ele na estrada tem um encontro com o Senhor Jesus, e Jesus Cristo diz para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí então, ele continua dando o seu relato, o seu testemunho, e a partir do versículo 16, então, o Senhor Jesus Cristo fala com Paulo, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então agora Jesus Cristo está comissionando Paulo. Olha, você está perseguindo a igreja, você está perseguindo os meus filhos, mas a partir de agora, Paulo, a partir de agora, eu quero comissionar, eu quero te dar uma missão, eu quero te incumbir de um propósito para a sua vida, e este propósito é o seguinte, que você, do versículo 18, como nós lemos, para abrir os olhos dos gentios e os converteres das trevas. Não, Paulo não tem esse poder, mas a própria missão dele, Deus, em Cristo Jesus, ouvindo, ou seja, usando Paulo para falar para os gentios e para os judeus a respeito da verdade do Evangelho, para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo, como nós já temos dito, Paulo era fora de série, era um homem que foi chamado com um ministério específico. Nós não podemos esperar que eu ou você, nós sejamos um Paulo hoje. Paulo foi um homem especial dentro do chamamento de Deus. Mas quando nós falamos do Evangelho, quando aqueles irmãos foram ali e viram os jovens se preparando para o ministério, e mesmo aqueles que não vão, como o irmão Timóteo falou, aqueles que vão ficar na igreja ou nas suas igrejas servindo, há ainda este propósito de falar, de testemunhar de Cristo para as pessoas que ainda não conhecem Ele. O que implica isso? Qual é a realidade disso? Quais são as implicações de você, de eu, de nós falarmos o Evangelho? O que é que está envolvido aí? Perceba que Paulo está no momento em que ele agora pode falar, ele pode testemunhar, ele pode falar da sua própria experiência. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que eu não posso falar de uma coisa que não me aconteceu. Eu não posso mostrar uma experiência para alguém se essa experiência eu não tive. Eu não posso falar para alguém como é fazer um bolo. Gente, eu nunca fiz bolo. Eu sei o que é comer um bolo. Isso é gostoso, é bom. Agora, fazer, eu não posso, olha, faz desse jeito. Eu não sei, eu nunca fiz. Como é que eu posso falar desta coisa se eu nunca passei por isso, eu nunca passei por essa experiência? Mas Paulo passou por essa experiência. Os olhos de Paulo estavam vendados. E aí Deus nos chama, então, para abrir os olhos daqueles que ainda estavam com os olhos fechados e nas trevas desta cegueira. Paulo estava sobre o poder, sobre a potestade de Satanás, porque ele estava lutando contra a igreja de Deus. A igreja de Deus, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo aparece a Paulo e diz, Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, você ficar dando murro em ponta de faca, Paulo. Você está lutando contra mim, Paulo. Ora, se você está lutando contra Jesus, você está no poder de Satanás, no poder do diabo. E agora Paulo, então, não somente vai
buscar ser usado por Deus para abrir os olhos dos pecadores, dos gentios e também dos judeus, porque isso aconteceu com ele. Ele viu Jesus face a face. Não somente isso, Paulo, que estava sob o poder de Satanás, lutando contra a igreja, Deus então chama ele para ser liberto desse poder, dessas amarras, dessas correntes que Satanás o prendia, a fim de que recebam eles remissão de pecados. Paulo é chamado para pregar o perdão de pecados, a remissão dos pecados, porque Paulo experimentou isso. Paulo vai dizer a Timóteo que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo sabia dos seus pecados e Paulo sabia que ele foi liberto, por isso ele podia falar, por isso ele podia estar nesta posição. A nossa pergunta: qual de nós já passamos por esta experiência de conhecer Jesus? Você já conhece Cristo? Você já foi aberto os seus olhos para a verdade do Evangelho? Você já saiu das trevas para a luz do Senhor? Você já foi liberto realmente do poder de Satanás para ser protegido ou experimentar o poder de Deus? Essa é a verdade, a realidade da sua vida? Você pode dizer que sim, eu já recebi o perdão dos meus pecados? Eu não estou falando de frases, eu não estou falando de teologia, eu estou falando de experiência. Eu estou falando daquele momento em que eu realmente compreendi que eu nada posso e nada sei, e que agora o Senhor me perdoou, e eu posso então servi-lo, eu posso então viver pela graça que Ele manifestou e eu experimentei em seu Filho Jesus Cristo. Agora percebam, assim como Paulo, nós também vivemos em contextos que para falar isso, para viver isso, para proclamar isso não é fácil. Paulo estava perante o rei Agripa. O rei estava ali para visitar Festo e aproveitou, como dissemos então, para ouvir Paulo. Quem era este rei? É interessante nós notarmos, irmãos, e para mim sempre foi difícil entender isso, que ele era judeu. A primeira coisa que a gente vai ver, que me chama a atenção, é o fato que Agripa era um judeu. Sendo ele judeu, com certeza ele conhecia das promessas. Ele conhecia de tudo aquilo que o Senhor, Deus, Jeová, trouxe para aquela nação. Se você olhar, se nós olharmos, por exemplo, versículo 4, e Paulo apela para isso. Paulo traz à memória de Agripa essa ideia, esta lembrança. Versículo 4, capítulo 26, diz ali: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo, e em Jerusalém todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Agripa, eu estou falando com você porque você é judeu, e você conhece a nossa seita, a seita da qual eu participava. Você conhece o que são os fariseus. E eu era um seguidor zeloso do farisianismo. E você sabe o zelo que esses caras têm por esta religião, por essa denominação. E eu era muito considerado no meio deles. E você sabe, você é judeu também. Você é rei, você tem conhecimento. E vai dizer: vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião, do judaísmo, não é? E versículo 6, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Agripa, você também sabe disso. Presta atenção, rei. Você é judeu e você sabe que um dia promessas foram feitas a nós. E estas promessas foram dadas ao nosso povo. O que você, Agripa, está fazendo disso? Versículo 7, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança ao rei que eu sou acusado pelos judeus. O que nós estamos vendo aqui é que Paulo, judeu, antigamente fariseu,
está sendo acusado por pregar aquilo que os judeus esperavam. Preste atenção no versículo 8. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Por que se julga entre nós, judeus, que Deus ressuscite os mortos? Uma das coisas que o povo judeu esperava era a ressurreição dos mortos. Vamos ver, por exemplo, Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Daniel era um profeta de Israel. Ele estava cativo quando escreveu esse livro. Quando passou por essas experiências, cativo na Babilônia, depois pelos caldeus. E então Deus, numa revelação, traz a ele todas as orientações com relação à promessa, com relação às coisas que haveriam de vir. E no versículo 2, então, vai dizer ali: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. O fato é que os judeus esperavam a ressurreição. Isso era claro nas promessas, nas teorias, na esperança deles, nas suas literaturas sagradas, como a lei, as profecias, não é? Por que Paulo estava sendo julgado por isso? Contra uma coisa que os próprios judeus estavam esperando. Qual era o significado? Qual era a causa, na verdade, deste julgamento, de toda essa perseguição? Sabe por quê, irmãos? No versículo 18 vai dizer: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas. Você pode explicar por A mais B para uma pessoa. Você é um ser humano. Você foi criado para glorificar a Deus. Você está perdendo a sua vida. Preste atenção, você tem 24 horas no seu dia. Deus te deu 24 horas no seu dia. O que é que você está fazendo com isto, ó ser humano? O que é que você está fazendo durante toda a sua semana no que diz respeito à adoração àquele que te criou? Mas nós não somos judeus, eu sei. Paulo estava falando para judeus, eles estavam com os olhos fechados e eles não conseguiam entender que eles estavam julgando um homem que tinha sido chamado por Deus para falar a respeito daquilo que eles mesmos esperavam, da esperança deles. Qual é a sua esperança, ó, meu amigo, meu irmão? Como ser humano que é? O que é que você espera desta vida? Ter carros? Poder? Eu não estou falando para judeus. Eu estou falando para mim, para nós, gentios, seres humanos que somos. E sabemos que daqui a um tempo, daqui a um dia, nós vamos partir desta terra. Você não vai estar aqui, eu não sei quando, mas nem você e nem eu, nós vamos estar aqui. Ora, abra os seus olhos. O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com o seu dia? O que é que você está fazendo com os seus talentos? Preocupado apenas com a comida que perece, com as coisas que fenecem nessa terra? Quanto tempo você está gastando de fato para glorificar ao Senhor? Quanto tempo de fato você está gastando ou investindo para realmente dizer: o meu propósito como ser humano é este? É por isso que eu estou aqui. Eu não vim para angariar bens ou ajuntar bens nessa terra, porque contra isso o próprio Senhor Jesus Cristo vai condenar. Ele vai dizer: não faça isso, você é louco. Ou você está vivendo apenas para o seu conforto do momento? Você está vivendo apenas para o seu prazer desse instante? Quais são os tesouros que você tem ajuntado nesta terra, tesouros celestiais? Enquanto nós estamos aqui nesta terra. Qual é o seu propósito? Aí você pode explicar isso. Você pode falar: você está perdendo tempo com esse celular.
Você está perdendo tempo com essas mensagens. Você está perdendo tempo com essa vida que você está levando. Você está perdendo tempo com esse pecado. Mas você pode falar, você pode mostrar, você pode mostrar vídeos. Olha o vício com o que está fazendo com certas pessoas. Olha o que o vício está fazendo com as famílias. Você pode falar, você pode mostrar, mas não vai entender. Sabe por quê? Os olhos estão fechados. Eu vou continuar vendo as mensagens do meu celular. Ah, que legal! KKK! Eu preciso postar mais mensagens e mais memes. Nada contra um meme ou uma coisa ou outra. Mas quanto tempo nós gastamos com isso? E fico aqui, ó. E fico, eu tenho que ficar. Eu quero conversar com você. Eu quero olhar nos seus olhos. A onda é virtual. Estávamos fazendo uma visita na casa de um casal ontem e voltamos. Chegando e passando ali. Ainda tem igrejas que lutam pelo virtual. Não podemos. Cuida com o Covid. Nada contra as restrições, não é, irmãos? Nós passamos em frente a uma balada ontem. Nós não entramos. Estava assim, ó. Assim de gente. Sabe quando Jesus disse que os incrédulos eles são mais ávidos no que eles fazem? Eles são mais zelosos do que nós? Nós ficamos com medo. Não. Vamos fazer culto online. Culto online. A onda agora é o culto online. Não. Nada contra o cuidado, por favor, irmãos, não é isso. Estamos tão virtualizados. A igreja está tão antipessoal. O mundo tudo bem. Mas eles não estão preocupados. Eles estão fazendo. Está cheio de pessoas. E no fervo da pandemia, não era isso que acontecia. E nós, a igreja, que sabe para onde vai, que sabe qual é o seu destino, que é o céu, e o medo. O medo, deve ter medo. Eu tenho medo. Às vezes eu posso parecer um pouco sarcástico. Às vezes eu sou. Talvez isso é um problema. Qual é o nosso propósito como ser humano? Sermos simplesmente humanos? Sermos humanos porque fomos chamados para glorificar o nosso Deus? O que você tem feito com a sua vida? Aqueles judeus, o rei Agripa, na sua posição, poderia ter feito grandes coisas dentro da sua posição, por saber qual era a sua esperança, por saber por que ele foi chamado. Irmãos, você foi chamado, sim, meu irmão, para servir ao Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado, meu amigo, para também servir ao Senhor Jesus Cristo. E neste mundo que vivemos, tantas coisas têm tomado esse tempo, esse espaço. E estamos apenas vendo os cristãos passar, vendo a fé, vendo a palavra de Deus, dizendo que lindo, que maravilhoso. Então, na verdade, importa que nós entregássemos mais da nossa própria vida para aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Não só como cristãos, mas como ser humano. Se você ainda não abriu os seus olhos, preste atenção. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Se você não consegue ver ainda que o seu caso, que o seu momento, que o seu estado é de perdição, e que você está indo para o inferno, não é porque você não vem para a igreja, não é isto. Porque você ainda não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e por isso você não consegue se firmar. E é por isso que você não consegue viver uma vida cristã na luta contra o pecado. É por isso que você não consegue sair da sua casa e você firmar um compromisso não somente com um culto ou com um rito. Eu estou falando com Cristo Jesus. Um compromisso de crescimento espiritual, um crescimento de santificação, um crescimento na maturidade. Eu sei, nós temos dificuldades muitas vezes com o trabalho, tudo isso eu sei. Mas quantas vezes nós podemos fazer isso e não fazemos?
precisa acontecer para que os nossos olhos sejam abertos. Não somente isso, quando os nossos olhos são abertos, nós saímos das trevas e da luz. Mas não é só esse o caso. Por que os nossos olhos estão fechados? Percebam, porque há um poder para abrir os nossos olhos e também nos livrar da potestade de Satanás. Satanás tem poder? Qual que é o poder de Satanás? Falei isso no domingo passado. Falei na quarta-feira também e vou falar de novo. Nós temos muitos problemas com roubos hoje em dia, né? Então, imagine lá o irmão Moacir no seu caminhão, né? Trabalhando. E aí, então, isso acontece muito em São Paulo. Eu não sei aqui como é que está. Acontecia, pelo menos, mas no Rio de Janeiro também acontece muito. E imagine que aqueles caminhões, né? O caminhoneiro está ali viajando, eles são abordados, sequestrados até, e roubam o seu caminhão. E aquele caminhão é desmontado, motor, peças, enfim, a carga é roubada e vendida. Aqueles assaltantes têm poder? Não sei se alguma coisa a ver já aconteceu isso com o irmão. Já foi abordado dessa forma. Né? Imagino que não é fácil, não é? Arma? Não é fácil. Há o poder deles na mão deles, né? A arma. Mas imagine um caminhão sendo roubado. Eu vou ali, abordo o irmão, com arma na mão, eu tenho o poder. Né? E roubei o caminhão, ele ficou lá na estrada, amarrado, ou andando ali, a pé, né, esperando uma ajuda. E eu pego o caminhão e vou ali para um lugar para desmontá-lo. E levar a carga, vender a carga. Só que acontece o seguinte. Imagine que ninguém quer comprar aquele caminhão, ou aquele motor, ou aquelas peças. Ninguém quer comprar aquela carga. Qual é o próximo caminhão que eu vou roubar? O problema desse tipo de roubo, de infração, é a receptação. Ou seja, quem compra. É porque acontece algum tipo de apreciação por isso. Então tem aquele saco de arroz, que o irmão talvez está carregando, ou um saco de carvão, né? Então é 20 reais no mercado, mas tem um ali vendendo por 5 reais. É claro que é produto de roubo, mas é mais barato, eu vou comprar. Percebe o egoísmo? Percebe a ganância do ser humano? O problema não é o poder do assaltante, que ele tem um poder, sim, claro que tem, com a arma em punho, quem que não vai largar tudo e deixar a minha vida? Não é? Mas no momento em que eu perceber que eu não vou ter sucesso naquela minha empreitada, porque ninguém vai comprar aquela carga ou as peças do caminhão, eu nunca mais vou fazer isso, eu vou ter que fazer outra coisa, talvez trabalhar, acordar cedo e bater cartão, porque ninguém vai roubar ou comprar produto do roubo. Então, logo, a minha ação, o meu trabalho não tem poder. Ainda que eu tenha o poder para fazer isso, mas ele não vai dar em nada. Qual é o poder de Satanás? O poder de Satanás é porque ele encontra em nós o pecado. Satanás anda em derredor, rugindo como leão, buscando alguém para devorar. Martinho Lutero certa vez disse: você não pode impedir que os pássaros voem na sua cabeça. Eles têm o poder de voar. E não tem como você impedir isso. Mas você pode impedir que eles façam um ninho na sua cabeça. São duas coisas diferentes. Eu não posso impedir o poder de Satanás. Mas quando Satanás encontra em mim o pecado, ou essa possibilidade de fazer com que ele cumpra os seus desígnios, os seus ardis, pois não ignoramos os seus ardis, mas quando nós permitimos que ele cumpra em nós os seus propósitos, aí não tem jeito. E como é que ele vai cumprir os seus propósitos em mim? Através do pecado. Através do pecado. Vou contar um caso rápido aqui. De Agripa e Berenice. Sabe quem era Agripa e Berenice? Lembram de Drusila e
E Félix, governador, Drusila, mulher de um ex-governador, e ele falou assim, olha, larga ele e vem morar comigo. Ela tinha 16 anos quando casou, não tinha 20 anos quando aconteceu isso. Uma moça nova, jovem, adúltera. A coisa só complica, a coisa só piora. Félix e Berenice, até onde conta a história, também uma mulher muito bonita, muito talentosa, inteligente. Também tinha tido outros matrimônios e foi morar com Agripa. Foi viver com Agripa, maritalmente, como esposa. Um caso interessante é o seguinte, é que os dois eram irmãos. Berenice e Agripa, eles eram irmãos e viviam como marido e mulher. Essa é a potestade de Satanás. Esse é o poder de Satanás. Satanás não pode fazer nada se ele não encontrar em nós esta capacidade de fazer coisas como estas que o ser humano faz. De se permitir viver desta forma. Quando você olha para Agripa e Berenice, você vê judeus que estão cegos pela sua realidade, ou seja, não conseguem perceber a sua realidade como judeus que eram detentores de uma esperança, de uma herança. Mas não somente isso, eles viviam agora de uma forma completamente avessa a tudo aquilo que Deus estabeleceu para o povo de Israel, mesmo sendo judeus. Ora, quem somos nós, seres humanos, que fomos criados para glorificar ao Senhor? E o que estamos fazendo? Preste atenção. Se Agripa e Berenice vivem desta forma, por que eu não posso fazer? Se aquele ator e aquela atriz vivem dessa forma, por que eu não posso fazer? Se meu patrão, que é rico, vive desta forma, por que eu não posso fazer também? Se eles fazem e dá certo, porque nós somos pragmatistas, né? Nós somos muito pragmáticos. Ou seja, se eu vir que você fez alguma coisa e deu certo, eu quero fazer também. Não importa os preceitos, não importa os mandamentos que eu esteja passando por cima. O importante é, deu certo? Você está feliz? Você tem dinheiro? É isso que importa. Então, vamos adulterar, porque, no final das contas, todo mundo faz. Então vamos passar por cima desse mandamento, porque, afinal de contas, todo mundo faz. E é por isso que Paulo está preso. Porque ele não quer passar por cima dos mandamentos do Senhor. Ou seja, ele não quer ceder a esse poder de Satanás. Porque se Satanás encontra em mim esta possibilidade de realizar os seus atos e os seus feitos na minha vida, ele vai fazer. As implicações do Evangelho, irmãos, estão em abrir os olhos, não nós, mas o Espírito Santo de Deus, abrir os olhos do ser humano para a realidade para o que ele foi chamado, para ser, e sair dessas trevas de cegueira em que ele está, fazendo o ser humano realmente ser humano, dentro do próprio plano de Deus. E não somente isso, sair desse poder de Satanás, que Satanás encontra em nosso próprio pecado, esta liberdade para fazer ou cumprir os seus planos. Falar do Evangelho implica em dizer que o ser humano, que todo aquele que não faz a vontade do Senhor, está sob o poder de Satanás. 1 de João 5, 18 e 19. 1 de João 5, 18 e 19. Vai dizer o seguinte. Diz ali, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou seja, não vive na prática do pecado, porque não quer dar como diz alguns autores, essa cabeça de ponte, não é essa possibilidade de começar um trabalho, não quer dar essa porta aberta, não quer dar essa brecha para Satanás.
não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, o guarda. E o maligno não lhe toca. Enquanto ser humano, que somos nascidos em pecado, nós estamos sujeitos aos ataques de Satanás por causa do pecado que em nós habita. E nós nem sabemos que fazemos isso. Sabemos que somos do maligno e o mundo inteiro sabemos que somos de Deus, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Ou seja, somos guardados por Deus. No momento em que você se converte, no momento em que você entende, no momento em que você diz, não, eu recebo a Cristo como Senhor da minha vida, você tem sobre você o poder de Deus para te proteger desses ataques de Satanás sobre a sua vida. Nós somos guardados por Deus. Lembra quando Jesus, os discípulos vieram e disseram, olha, nós somos alegres porque nós fomos e pregamos, ficamos muito felizes porque, não é, os espíritos nos submetem. E Jesus diz, olha, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu roguei ao Pai. Eu roguei ao Pai. Satanás está em todo momento, esperando um momento, uma forma de nos atacar. Pregar o Evangelho implica, irmãos, em sabermos que estamos falando contra o poder de Satanás. Esse desejo que ele tem de subjugar o ser humano nos seus próprios pecados. E não somente isso, temos aqui, no final, então, desse versículo 18, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Qual é a herança que o mundo quer? O que é que o mundo deseja? Nós já lemos o versículo 23, mas eu quero convidar a lermos de novo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa. Preste atenção, irmãos. Agripa e Berenice eram irmãos. Estavam em pecado, vivendo como marido e mulher. Mas eles entram naquele espaço, naquele local, naquele salão, com grande pompa. E as pessoas aplaudindo. Afinal de contas, é o rei. Quando você compreende, quando nós compreendemos o pecado no qual nós vivemos, nada disso faz sentido. Nada dessas pompas, nada desses glamoures, né, que o mundo oferece, nada disso serve. O que eu quero é a herança que nós temos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nós temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da graça do nosso Deus. E ele faz isso, ele perdoa os nossos pecados. No versículo 8 vai dizer que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Tudo isso ele faz porque ele quer algo de mim e de você. Ele vai dizer no versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos separados, para sermos um povo separado para o seu propósito, para a sua obra. Paulo vai dizer, então, no versículo 26, capítulo 26, versículo 18 de Atos, a fim de receberem a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Qual é a herança que nós esperamos? Qual é a herança que você deseja? As pompas deste mundo é o que Agripa e Berenice gostavam, apesar de estarem vivendo em pecado. Parece que tudo o que eles precisavam era isso. Nada mais faltava, nada mais era importante.
Paulo vai falar para Agripa e Berenice. E aqui, no versículo 28, depois de Paulo ter conversado e falado com ele, Atos 26, 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Alguns vão dizer que esta palavra diz o seguinte: Paulo, olha, eu estou quase me tornando cristão. Paulo, olha, você falar mais um pouquinho eu vou me converter. Mas é bem possível que eu não seja isso. O que Agripa está dizendo é o seguinte: Paulo, com palavras tão pequenas, com argumentos tão fracos como esse, você quer me fazer me tornar cristão? Você precisa falar muito mais. Olha quem eu sou. Olha toda a pompa que me envolve. Olha a minha vida, olha o meu poder. Vai falar para um incrédulo que tem o seu carro, que tem o seu trabalho, que tem o seu dinheiro, que ele precisa de remissão de pecados, porque ele é um pecador. Quem é você? Quem somos nós? Vai falar para um pobre mesmo, que ele tem as suas ideologias, suas ideias, seu orgulho, e aquilo para ele é tudo. E mal entende que aquilo é um pecado. E que ele precisa se libertar deste pecado. Ele precisa deixar essa condição. Pode falar para qualquer ser humano que for. Porque tudo que ele tem, mesmo que tudo que ele tem é nada. A única coisa que ele tem é a sua própria vanglória, é a sua glória vã, é o seu orgulho. Talvez pode ser até que não tenha nem onde cair morto, mas ele tem o seu orgulho como a coisa mais importante da sua vida. Isso está impedindo ele de ver a graça de Deus, de ser santificado, de ser colocado numa posição de filho de Deus. Mas ele prefere, pela cegueira, pelo poder de Satanás que encontra nele o pecado, ele prefere continuar nesses seus vícios, continua no seu orgulho, na sua soberba, a deixar realmente essa sua posição e dizer: Senhor, me redime, Senhor. Eu quero esta herança. Eu quero fazer parte da sua família, Senhor. Eu sei que nada sou e não é por dinheiro, carro, isto ou aquilo. Mas é porque eu sou um ser humano e estou cego pelo poder do meu pecado. Mas ele não entende isto. Ele vai continuar. Você? Quem é você? Por tão pouca coisa você quer fazer ir para a igreja? Por tão pouco argumento você quer me fazer virar cristão, virar crente? Porque é isso que falam, né? As implicações do evangelho são de que nós vamos encontrar pessoas cegas que estão nas trevas, pessoas que estão sob o poder do pecado e pessoas que têm como herança todas as coisas deste mundo. As amizades, as alegrias, os prazeres momentâneos. E para eles isso é tudo. Mas Paulo vai dizer, quem dera, versículo 29. Assim Deus me permitisse que por pouco ou por muito, não importa o que você está pensando, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou. Como eu gostaria que todos, tanto você como qualquer outro, pudesse experimentar o que eu experimentei em Cristo Jesus. Exceto essas cadeias. Quem dera eu não estivesse nessa posição. Quem dera a sua cegueira. Quem dera o poder de Satanás contra você, ou agindo em você, ou o seu orgulho que acha que esta herança, tudo que nós temos nessa terra é a coisa mais importante. Me prendem aqui. Me mantêm aqui. Mas eu continuo falando. Eu continuo pregando. Apesar da sua condição e apesar da sua cegueira, eu vou continuar falando. Continuamos falando, irmãos. Continuemos pregando. Continuemos vivendo. E olhando para nós mesmos e dizendo: os meus olhos já foram abertos. Satanás encontra em mim alguma coisa para realizar e manifestar o seu poder? Eu compreendi de fato a remissão de pecados. Estou vivendo de fato esta herança que Deus me deu como santificado em Cristo Jesus pelo seu sangue, pela sua graça, pela fé em Cristo? Qual tem sido a minha vida? Como tem sido gasto o meu tempo?
como tenho investido os meus talentos? Realmente para o Senhor ou apenas para o meu próprio prazer? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, a Deus. Abençoe a tua palavra em nossos corações. Que o Senhor nos mostre, nos guarde, nos ensine, nos converta daquelas pensamentos, ideias que possamos ter que ainda nos afastam do Senhor. Permite-nos, ó Deus, experimentar a tua graça. Sabermos quem somos como seres humanos, que fomos chamados, criados para o Senhor, para a tua glória e louvor. E se somos convertidos já, que o Senhor nos mostre, ó Deus, esta beleza de poder servir ao Senhor cada dia mais, com as nossas vidas, nossas famílias, nossos bens, talentos, nosso tempo. Ó Deus, abençoe mais uma vez o tempo que temos aqui, agora a ceia que vamos tomar, o tempo que vamos ter, que em tudo o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.